Hoje, a gente vai mergulhar numa das autobiografias espirituais mais importantes e transformadoras que existem, As Confissões de Agostinho. Mas olha, esquece aquela imagem de um santo distante e perfeito. O que a gente vai ver aqui é um mapa da jornada de uma alma, um processo de evolução cheio de desvios e acertos que revela lições que valem para qualquer um de nós até hoje. Para a gente entender essa história, o ponto de partida não é uma figura iluminada. É um homem brilhante, sim, mas profundamente inquieto. Um espírito que estava buscando alguma coisa que o mundo material simplesmente não conseguia entregar. Sabe, aquela alma que sente um vazio que nenhuma conquista, nenhum prazer consegue preencher de verdade. E que imagem poderosa que ele usa, né? Um lodaçal. Pensa só, aos 30 anos, ele estava no auge da carreira, era um professor de retórica famoso e mesmo assim ele se sentia preso na lama. Ele corria atrás dos prazeres do momento, dos bens materiais, mas eles escapavam, se desfaziam. E o que sobrava? Só a insatisfação. Uma lição que não envelhece nunca sobre como as alegrias puramente do mundo são passageiras. E isso leva a gente direto para o centro da luta dele. Existia uma verdadeira guerra acontecendo dentro de Agostinho. De um lado, a mente dele, o espírito, queria sabedoria, buscava a verdade. Do outro, o coração, os hábitos, as paixões, tudo isso estava acorrentado às coisas do mundo, mantendo ele preso naquele lodaçal. É aquela batalha clássica, né? Entre o que a alma aspira e os apegos que a gente ainda carrega. Para a gente entender o tamanho da transformação dele, a gente precisa primeiro olhar de perto para as correntes que o prendiam. Afinal, a jornada de evolução de uma alma é também uma jornada de libertação. E cada erro, cada desvio, na verdade, é uma lição disfarçada. Quando ele era jovem, estudante na cidade grande e vibrante de Cartago, ele se jogou de cabeça em tudo que a vida ali oferecia. E esses torpes amores que ele menciona não eram só paixões românticas. Eram um apego a tudo que era desordenado, à fama, ao prazer, ao reconhecimento. Era um mergulho de cabeça nas ilusões do mundo. E os apegos dele eram muitos. Tinha essa busca sem fim por prazeres, a ambição de ser o melhor, o mais aplaudido, tinha o orgulho da própria inteligência, que não era pouca, e de um jeito muito conveniente ele encontrou uma filosofia que parecia justificar tudo isso, o maniqueísmo. Basicamente, essa doutrina dizia que o mal no mundo e dentro da gente não era nossa culpa, mas sim de uma força sombria, um deus do mal. Era a desculpa perfeita para ele não ter que assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Só que essa tranquilidade de culpar uma força externa não durou muito. Uma pergunta universal e muito profunda começou a atormentar a mente dele. E foi essa questão que se tornou o verdadeiro ponto de virada em toda a sua jornada. A pergunta era essa, simples e direta. Se Deus é a bondade absoluta, de onde é que vem o mal? Como pode existir tanto sofrimento, tanta maldade, numa criação feita por um ser que é pura perfeição e puro bem? Essa questão tirava o sono dele e o obrigou a ir além das respostas fáceis que ele tinha encontrado até então. E aqui, gente, acontece a grande virada de chave. Ele abandona a ideia maniqueísta de culpar uma força de fora e chega numa compreensão revolucionária, a da responsabilidade interior. Ele percebe que o mal não é uma coisa, não é uma entidade que existe por si só. Ele começa a entender o poder do livre-arbítrio e que a origem do mal está, na verdade, nas escolhas da própria alma. A clareza dessa conclusão é impressionante. O mal não é uma substância. Ele não existe por conta própria. O mal é a ausência do bem. É o desvio da rota, nascido das escolhas que se afastam da lei divina. E assumir essa responsabilidade foi o primeiro passo de verdade para ele começar a sair daquele lodaçal. Com essa nova ferramenta em mãos, a da responsabilidade pessoal, a porta para a verdadeira evolução se abriu para ele. Mas não foi um salto, não foi de um dia para o outro. Foi uma subida gradual, degrau por degrau. Vamos dar uma olhada em como essa jornada foi construída. A jornada dele foi uma verdadeira escalada. Começou lá com a filosofia, que despertou a sede por conhecimento. Depois, passou pela decepção com doutrinas que já não respondiam mais às suas dúvidas. Um momento crucial foi quando ele ouviu o bispo Ambrósio, que mostrou para ele um jeito novo de ler as escrituras, um jeito simbólico, espiritual, e não só ao pé da letra. E por fim foi a filosofia platônica, que deu a ele a última peça que faltava no seu quebra-cabeça. E qual era o grande obstáculo dele? Ele não conseguia conceber algo que não fosse material, que não ocupasse um lugar no espaço. A ideia de Deus como uma substância espiritual, ou seja, algo real, mas que não é físico, que é imutável, incorpóreo, foi o que destravou a mente dele. Ele mesmo diz que se tivesse entendido isso antes, todas as outras ideias complicadas teriam desaparecido.
Foi essa compreensão que finalmente libertou o intelecto dele. Então, depois de superar os obstáculos da mente, de finalmente alinhar o intelecto com a intuição, Agostinho chegou àquela força que unifica tudo, que governa a jornada da alma. A resposta final não era uma fórmula, uma teoria, era um sentimento. E essa é talvez a frase mais bonita e mais profunda de toda a obra dele. O amor como peso da alma, como se fosse a sua gravidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a gente ama de verdade, aquilo para onde o nosso coração se inclina, é o que define o nosso destino, a nossa direção. O amor, quando bem direcionado, é a força que move a evolução, que nos puxa para cima, para o nosso verdadeiro lugar de paz. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A jornada de Agostinho nos deixa um roteiro bem claro. A evolução da alma exige autoconhecimento e, principalmente, responsabilidade pelas próprias escolhas. Nos ensina que os erros não são fracassos definitivos, mas sim lições necessárias para o aprendizado do espírito. Mostra que a verdade não está lá fora, em algum livro ou mestre, mas dentro de cada um. E que, no fim das contas, é o amor que serve como motor, a força que nos eleva e nos carrega de volta para casa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A luta de Agostinho, que aconteceu há mais de 1600 anos, é uma luta profundamente humana e muito, muito atual. A busca por um propósito, a briga contra os próprios apegos, o caminho da inquietação até a paz. Onde é que na nossa própria vida a gente consegue ver o reflexo dessa mesma jornada? A resposta, como ele mesmo descobriu, está sempre do lado de dentro.